Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, montando a árvore de Natal, finalizando o último campo do ano, protocolando o último relatório do ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, esse é o episódio 252 do podcast Áreas Contaminadas, já no final da sua 6ª temporada. Pois é, esse é o penúltimo episódio do ano e ainda estamos aqui, muito felizes, tentando continuar relevantes e colaborar com a construção coletiva de um GAC melhor, trazendo material todas as semanas para vocês aqui no podcast, na newsletter, no Substack e onde mais conseguirmos. Tentamos misturar material técnico com conceitos, referências, normas, alguns artigos, com espaço para discussão e reflexão e, por vezes, como no episódio de hoje, sendo um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e nos contem suas belas histórias e quantas histórias legais nós trouxemos aqui. O podcast é editado com carinho por Lilian Coreaço Riz, que vocês puderam conhecer no episódio 250, e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio lá no Apoia-se é realmente muito importante para a gente, não só pelo apoio financeiro em si, mas também por isso, né? Mas especialmente por nos dizer que somos relevantes e importantes o suficiente a ponto de pessoas se disporem a ir até o site do Apoia-se, se comprometerem a contribuir com uma iniciativa que não vai recompensá-las diretamente, assim, individualmente, mas vai tentar construir coletivamente um GAC mais forte, mais coeso, mais tecnicamente preparado e com isso contribuir para uma sociedade melhor e mais justa. Vale muito para a gente ter essa sinalização de vocês. Em nome de toda a família ECD, agradeço demais as 46 apoiadoras e apoiadores ativos na nossa campanha, cujos nomes estão na descrição desse episódio. Com certeza continuaremos caminhando com vocês. Se você também quiser e se você também puder, junte-se à nossa campanha no Apoia-se. É bastante simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. O nosso podcast conta com 4 queridas empresas patrocinadoras, o que nos enche de orgulho por serem 4 empresas muito importantes, bastante renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é bastante interessante, muito legal para a gente. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratória Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. Agradecemos demais essas 4 empresas que nos ajudam muito financeiramente. Dá para dizer que são elas que nos mantêm aqui todas as semanas e também nos dão aquela força, implicitamente dizendo continuem. Com certeza continuaremos lado a lado com elas. Relembro vocês que além desse nosso podcast semanal, temos também a nossa newsletter quinzenal, com notícias do GAC, meio ambiente, ambientalismo, economia, ciências e outras coisas. Na descrição desse episódio vocês podem encontrar o link de inscrição para a newsletter, que também pode ser acessada pelo Substack da ECD Ambiental em ecdambiental.substack.com. E aproveitando os avisos, gostaria de lembrar vocês que estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 12ª turma do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. O curso tem duração de 1 ano, com aulas aos sábados o dia inteiro, parte presencial, parte online, e aulas às terças ou às quintas à noite. Essas aulas à noite são 100% online. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar. Quem tiver interesse em se inscrever no processo seletivo, acesse o site do SENAC, sp.senac.br. E aí você procura a área de meio ambiente, pós-graduação, remediação de áreas contaminadas e junte-se a nós no SENAC em 2026. Bom, pessoal, hoje falaremos finalmente, a gente estava tentando falar há muito tempo com ela, dessa vez deu certo, com a Ivana Santinoni. A Ivana está há muito tempo no GAC, curiosamente, há muito tempo na mesma empresa, na Servimar, e como eu falei, a gente queria há bastante tempo ouvir as suas belas histórias de garota do interior, apaixonada por biologia, por medicina,
até se tornar uma grande e renomada profissional no GAC. Ela também teve a oportunidade de acompanhar de perto a evolução das normas, do entendimento, das práticas do mercado do GAC, e por isso pode nos contar coisas muito interessantes, além de inúmeras histórias dos últimos 17 anos nesse mercado, com perrengues, com aprendizados e muitas coisas legais. Com certeza vocês vão gostar muito. Fique agora com as palavras de Ivana Santinoni. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada ilustre, a Ivana Santinoni. Ivana, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda aqui ao podcast Áreas Contaminadas. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi Marcos, bom dia, boa tarde, boa noite para você também. Obrigada pelo convite de novo, né? É muito legal estar aqui. É bom ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Ivana, vamos começar do começo, onde a pequena Ivana cresceu, o que ela gostava de fazer e que caminhos aí te levaram a uma graduação em biologia. Sim, eu sou de Dracena, interior de São Paulo, oeste paulista, longe da capital, né? Sim. Tive uma infância ótima, década de 80, né? Sobrevivi, a gente tinha, né? Bem diferente do que é hoje. Sim. E eu sempre gostei de bicho, né? Adorava bicho, ficar vendo, prendia formiga dentro de pote, colocava potinho de margarina com água para ver os passarinhos. Nunca via, só achava as peninhas, né? Ficava lá olhando. Então eu sempre gostei de bicho. E aí no colegial, quando chega essa parte, né, dessa decisão, eu resolvi prestar para medicina, né? E aí não passei. E fui fazer cursinho em Ribeirão Preto, no COC, né? Na época, famoso. Estava no auge. E foi ótimo. E lá eu percebi que não ia ser minha praia, porque teve uma situação que eu tive que uma amiga para o hospital e naquele ambiente eu falei, nossa, não é uma profissão linda, maravilhosa, mas não para você. Né? Não para mim, né? Ou eu vou ficar muito feliz, ou eu vou ficar muito triste, né? Vou viver nesse conflito, então... E eu sempre gostei muito de biologia, sempre, de ciências, né? Eu lembro do ensino médio, do ensino fundamental, então... E eu tenho uma memória muito boa de uma notícia, né? Quando saiu a notícia da Dolly, do clone, eu achei fantástico, né? Para mim era o futuro, né? Então, essa parte da ciência, da pesquisa, né? De desenvolver curas, essas coisas, eu sempre achei muito legal, gostava de biologia, falei, vou fazer biologia. É nessa que eu vou. Vou ser geneticista, né? Vamos lá. Aí passei no vestibular em Londrina, na UEL. Sim. No segundo ano eu tive disciplina de genética. Legal. E fiquei de exame. Foi assim... Que é muita matemática, né? Muito modelo e pouca genética mesmo, assim, né? É muito difícil, não, é muito, muito específico e, assim, não me pegou, né? Foi a primeira disciplina que eu fiquei de exame, né? Tiveram outras também. E aí eu vi que não ia ser geneticista. E fiquei ali, né? Tentando, procurando. E aí, no quarto ano, eu tinha uma professora ótima de bioquímica, ela era do departamento de química, e aí ela me chamou para fazer o TCC, e aí eu entrei nessa área, dessa parte de microbiologia, né? Eu terminei a graduação e fui fazer o mestrado em microbiologia. Foi isso que me levou, assim, né? A Dolly ficou, adoro, acho fantástico, continuo achando, né? Mas eu fui para uma parte também que tem essa questão, né, da genética, tudo, mas eu fui mais para a questão de ecologia microbiana, né? A parte de meio ambiente. Foi legal, foi ótimo, eu adoro. Acho incrível a parte de microbiologia, né? Sim. E a gente usa muito na vida, né? Tá em todo lugar. Sim, exatamente. E como é que você vai entra no gerenciamento de áreas contaminadas? Porque, assim, em tese não tem a ver diretamente. Tem muito a ver, mas não diretamente. É muito difícil um biólogo, uma bióloga entrar no GAC, né? O que aconteceu com você? Eu não caí de paraquedas. Foi muito legal isso, porque nessa disciplina do quarto ano, com essa professora, o meu TCC foi direcionado para essa área. Né? A gente não tinha tanto essa questão de biorremediação, mas foi a primeira vez que eu tive contato com a nossa área, né?
Então, o meu TCC foi com isolamento de fungo para degradação de petróleo. Né? Então, eu estava lá no laboratório de bioquímica e essa professora falou, vamos fazer o seu TCC com isso aqui. Eram eu e mais 2 alunas do curso de química. Então, cada uma tinha uma garrafa. A minha era de petróleo, a outra gasolina e a outra diesel. Né? E a gente recebeu um solo contaminado de posto de gasolina. E aí a gente isolou. Aí cada uma foi para um grupo, né? Eu isolei alguns fungos desse solo, porque aí a gente, né? Se ele tá ali é porque ele degrada aquele composto. Sim. E só que aí eu fui fazer o teste com petróleo cru. Eu tinha uma garrafa, eu lembro até hoje. E aí foi um teste de bancada, foi no controle ali, né? Tubo de ensaio, todas as concentrações, o meio, tudo certinho, para a gente ver como é que os organismos iam degradar aquilo, né? Fazer a cromatografia no final, para ver essa questão de degradação. Então, eu falo que não foi, né, não caí de paraquedas, não. Sim. Só que quando terminou, que eu fui para o mestrado, eu prestei em Londrina, na parte de ecologia microbiana, não tinha essa área de degradação de petróleo, né, esse tipo de projeto, mas em Rio Claro, na Unesp, tinha. Então, eu fiz o mestrado, eu prestei o mestrado lá também. Passei nos 2 e queria muito ter feito nessa área, porque eu lembro que tinha um programa da Petrobras, a bolsa era mais alta, né? Era muito legal isso, era fantástico. Só que quando eu cheguei lá para conversar com esse orientador que aceitou, né, desenvolver um projeto comigo, ele já tinha um outro aluno que ele ia indicar para essa vaga desse programa. Aí eu agradeci e fiquei em Londrina, né? Lá eu ia fazer uma coisa muito específica, era um isolamento de um subproduto de uma bactéria para substituição de pino de titânio. Eu falei, não gosto da área ambiental, né? E aí eu fiquei em Londrina e trabalhei com ecologia microbiana de solo, né? Com uma parte de avaliação de impacto da soja transgênica, né? Caramba! Nos grupos de micro-organismos do solo, né? Nos grupos funcionais. Foi legal, foi legal. E da soja, e claro, do glifosato também, porque a soja é transgênica para resistir ao glifosato. Eu tinha um grupo controle, né? E tinha a transgênica, que as sementes foram cedidas por uma pesquisadora, né? Ela era resistente ao glifosato. E aí eu desenvolvi eram vários grupos, né? Algumas tinham rizobactéria para aumentar fixação de nitrogênio, outras tinham micorriza, que é um fungo espetacular, né, que aumenta a absorção. E aí o meu mestrado foi nisso daí. E o que acontece com essa comparação? Todo mundo me pergunta, né? Marcos, incrivelmente não, né? Eu tive uma diferença num grupo de fosfato. Isso aí foi significativo. Eu tive algumas diferenças, né? A expectativa era que fosse, né, impactar muito os micro-organismos do solo, mas naquele experimento, não. Não sei como que isso está hoje, né? Mas... Eu acho que intuitivamente eu diria que não afetaria muito. O que afeta é o glifosato, né? Aí sim, esse pode... E parte externa, né? Sim. Os insetos, os animais que convivem ali estão, né, diretamente expostos, com certeza, né? A gente tem estudos sobre isso também. Né? Abelhas, borboleta, tem bastante estudo. Eu parei, né? Porque aí depois Aí eu finalizei o mestrado em 2008 e eu tenho uma amigona, né, da minha sala, né, conheci no primeiro dia de aula, e a gente fez mais ou menos o mesmo caminho, só que ela não fez o bacharelado porque ela arrumou um emprego em São Paulo, na Servimar. Então ela fez o mestrado, a gente tinha o mesmo orientador, tudo, só que ela fez 1 ano antes de mim, e aí ela correu com o mestrado, né, fez mais rápido e defendeu já trabalhando na Servimar, que é a Marega, o pessoal conhece como Marega, para mim é a Lê, né, a Lela. E aí, quando eu terminei, antes de terminar, às vezes ela ia fazer campo aqui perto, aí ela passava, me contava, então eu achava que tinha a ver com o meu TCC, achava legal, achava que podia ter em algum momento, né, a questão da biorremediação, né, ficar mais evidente. E aí ela entregou meu currículo na Servimar
Tinha tem a Camila Baroni também, né, que é da área. Sim, sim. E trabalha na Braskem, é minha veterana. Então, antes de mandar o currículo, quando eu mandei, eu conversei um pouco com ela e todo mundo, assim, gostando muito da área, né, do trabalho, achando que tinha, né, a ver com a nossa formação. E quando eu entrei na Servimar, tinha bastante biólogo. Bastante, assim, perto do que tem hoje, né? Tinha, a gente era, acho que, em 7, 8 biólogos. Caramba, assim, bastante uma mesmo. turma. Então, foi assim que eu não acho que eu caí de paraquedas, não, foi... Tinha um caminho pavimentado ali. Sim, foi essa amiga que me indicou. Fiz 3 entrevistas para entrar na Servimar. Caramba! Né? Falei que o último eu ia pedir para eles me pagarem o deslocamento, né? Se não me chamassem, né? Eu fiz com a primeira leva, que teve uma leva que entrou em fevereiro de 2008, mas eu ainda estava no mestrado. Uhum. E aí eu não fui chamada. Aí, na segunda, acho que foi em maio, eu fiz em outro setor, né? A primeira eu fiz com a Samara, aí a segunda eu fiz com a Nise e com a Sara, e era mais voltada para essa questão dessa parte microbiológica, né? E eu fui muito sincera com elas, né? Eu não tinha experiência, a experiência que eu tinha era no TCC. E aí, na terceira vez, quando eu cheguei, foi com a Samara, ela falou, Ivana, eu tinha que... né, já ter te chamado da primeira vez, então esse aqui, o salário é esse, e era só eu, né, e aí, contratada em agosto de 2008. Legal. Foi. Acho que foi o Daniel que teve aqui, que entrou mais ou menos na mesma época, assim, mas só que para ele, acho que geólogo, né, é mais fácil. Geólogo, pode vir, né? O biólogo tem que na verdade, tinha muito, né, geólogo, engenheiro ambiental também. Eu acho que nessa leva de fevereiro teve muita entrevista e dinâmica, né? Tinha que fazer redação, e eu parecendo lá, né, uma estranha no ninho. E aí foi uma leva, eles contrataram uns 15 em fevereiro, né? Então devia ter bastante gente que era mais, né? Porque eu tive geologia no curso, né? Fiz algumas viagens, tudo, mas não é tão específico, né? Quanto um geólogo. Então, entrou essa turma em fevereiro, e aí eu entrei depois sozinha em agosto. Aí o pessoal já estava, né, há 6 meses, né? Sim. O Arnaldo entrou muita gente. E a Samara, geóloga também, então já facilita o geologuês ali, falar, né, com as pessoas. Uma querida, muito legal a Samara. Legal. E como é que foi ali o início seu início no GAC e o início do GAC, né? Não tão início, mas fazia poucos anos que tinha acontecido o grande boom ali, né? Dos postos de combustíveis e tal. Tava no começo ainda. Como é que foi isso aí? Olha, foi engraçado, porque quando eu entrei, né? Se você vem da área acadêmica, com aquela, né, visão... E de repente eu tava, né, com capacete, bota de segurança. Vai lá, vai aqui. No posto. Foi engraçado, né? Hoje eu acho engraçado, no começo eu fiquei um pouco assustada. Eu trabalhava num ambiente mais controlado, né? Eu trabalhei muito tempo em laboratório, então era legal, né? E eu precisava trabalhar. Tem isso também, que é um fator muito importante. Sim. Né? Eu fiz um mestrado com bolsa, na hora que acaba, você fala, eu preciso, né, continuar. E eu não quis continuar no doutorado. Eu queria trabalhar, queria sair daquela bolha, né? Sim. E aí eu fui para campo, fiquei uma semana no escritório. E aí eu lembro, eu sou muito tímida, né? E uma primeira pessoa que me deu um pouquinho de atenção, assim, eu já grudei, que foi a Luciana Torso. Sim, conheço. Nossa, maravilhosa. Tadinha da Lu. Eu grudei nela e ela me explicou muita coisa, porque eu não sabia, né? Assim, no geralzão, no resumo, ela me ajudou demais, me mostrou muita coisa, me deu relatório para ler, eu podia perguntar para ela. E aí, na segunda-feira, eu já estava no campo. E eu fui treinada por uma geóloga, a Jaque, que foi ótima, né? A Jaque me treinou muito bem, ela era muito criteriosa. Então, ela me ensinou a descrever solo, como que eu tinha que fazer. E eu fiquei... Nossa, Marcos, eu acho que eu fiquei 1 mês com a Jaque. Eu treinei, assim, a Servimar sempre teve, né? Essa questão de treinamento, de critério técnico. Então, eu fiquei, acho que 3 ou 4 semanas com a Jaque, e depois já fiquei no campo muitos anos, né? A gente era uma turma, eu entrei nesse boom do posto,
Na verdade, eu entrei no platô, né? Sim. Tinha crescido, né? E precisava de gente, campo toda semana, né? Eu fiquei muito em Campinas. Você sabia dirigir já ou não? Porque muita gente que fala aqui comigo... Não, eu sei. Graças a Deus. Aprendeu a dirigir na Servimar, mas foram umas 3, 4 pessoas. Sim. Eu ensinei algumas pessoas a dirigir na Servimar, mas como eu entrei mais velha, com 18 anos eu tirei carta, eu queria muito dirigir. Então, assim, desse mal eu não sofri, eu sofri dos outros, né? Sim. Mas dirigi em São Paulo, né? Então, assim, que é um desafio, né? Eu sou de uma cidade de 40 mil habitantes, eu estudei em Londrina, tinha 400, 500 mil habitantes, e de repente eu estou em São Paulo, né? Sim. Então, é duro, foi bem desafiador. Mas foi ótimo, eu entrei nesse boom, fui aprendendo muito no dia a dia, né? A gente se ligava muito, a gente pedia ajuda, né? Ligava para os amigos de campo. Mas Diadema era um fervo, assim, né? Você chegava segunda-feira, tinha fila de carro para sair, aquela correria e material. Pegando coisa. Cadê o meu teodolito? Cadê meu medidor de nível? Né? Pegando material, pegando frescaria. E foi muito legal, tinha muita gente legal, muita gente me ajudou. Foi ótimo. Eu entrei nesse boom. E aí começou a cair um pouco depois, né? Até 2011 eu estava no campo. Aí a gente vai mesclando um pouco, né? A Elis sempre foi a pessoa que me orientou. Né? Quando eu entrei, tinha a Flavinha, que era chefe de projeto, mas a Elis, ela coordenava todas as equipes, né? Fazia toda essa gestão para o negócio acontecer. E aí, às vezes, ela falava, não, agora eu fico uma semana aqui, então aí você vai fazendo essa transição, né? Pega um relatório para escrever. E aí foi diminuindo, né, essa questão da parte dos postos de combustível para Servimar, né? O boom foi diminuindo, e aí a vida foi mudando também, né, por conta da questão dos clientes, né, do cenário, né, daquela época. Então, eu fiz campo de GAC, né? Diretão, assim, eu acho que até 2011. Caramba. Aí comecei a fazer essa migração para o escritório, e aí as coisas foram acontecendo, né? E naquele tempo, o GAC, especialmente imposto, era daquele jeito que todos nós trabalhamos, né? Então, saquinho, medindo saquinho, né? Só mostrar a sola até o nível d'água. Tudo, né? Eu escuto o podcast e falo, gente... a gente pensou e achava que estava fazendo ali. E às vezes eu era meio crique, eu queria fazer a sondagem ali na boca da bomba. Porque me ensinaram, né? Afinal de contas, é ali que vazou, né? Você fazer 2 metros da bomba, né? Então eu meio que dava principalmente o pessoal da sondagem, porque é difícil, né? Mas eu fiz passei por tudo isso, né? Poção, fiz a maioria dos postos que eu fiz com equipe terceirizada, era o trado helicoidal, coletava direto no trado, saco, zip, media com Gastec, enfiava no vidro boca larga. Chegava a doer o dedo de tanto que eu apertava para deixar lá dentro do vidro, para não ter muito contato com o ar. Fiz de tudo que a gente viu que, né, que mudou, né, que ainda bem, né, que deu para perceber que tinha que melhorar, né? E quando que isso você compreende que era inadequado, e do momento que você compreende, quando que você começou a conseguir incorporar na prática uma mudança? Fala, não, temos que fazer de outro jeito. Olha, Marcos, no meu caso foi depois da DD, porque foi na hora, assim, em 2011 a Servimar não ganhou as concorrências de posto de combustível, a gente teve um corte muito grande, muita gente saiu, e aí eu venho para o escritório para ajudar nessa parte de gestão, assumi alguns projetos da BR Distribuidora, e aí a gente já ficou um setor bem menor. Eu sempre trabalhei no diagnóstico e sempre com BR Distribuidora, né? A gente era muito setorizado na Servimar. Tinha o pessoal do Chevron, o pessoal de águas, pessoal da remediação, então eram várias empresas dentro da empresa, né?
E aí eu passei para essa parte de gestão. A Elis já tinha ido para o contrato da Reduc, se eu não me engano, em 2012. Eu fiquei com o finalzinho da BR Distribuidora. Aí eu fui para o contrato da Reduc, que era no Rio, né? Um contrato ótimo, né? Que foi porque a gente saiu de posto de combustível e foi para a refinaria, né? E aí a gente ficou bastante tempo lá na Reduc. Só que aí a Servimar começa a mudar um pouco o formato, né, de clientes, né? Essa questão de aumentar portfólio. Sim. E aí a gente tinha uma área de estudos ambientais. Né? E eu, bióloga, né? Então as pessoas acham que biólogo sabe tudo, né? Exatamente, é muito engraçado, né? É até um meme isso, porque assim, eu tenho amigo que me manda, que passarinho que é esse? Aí o outro manda, que aranha que é essa? Que planta que é essa? Eu fico, nossa, eu queria saber tudo isso, né? Além dessa parte de estudos ambientais, a gente foi também para... A Servimet começou forte na questão de engenharia civil, e aí a gente ganhou um projeto na Transpetro, que foi um PRAD, que é um plano de recuperação de áreas degradadas, e ele tinha uma parte de reflorestamento, era na zona da mata, de Juiz de Fora. 10 pontos, né? No percurso do Gasbel, né? Então tinham as linhas, né? O Herbel, o Gasbel, eram 180 quilômetros dessa tubulação que iniciou lá na década de 60, né? As instalações, e isso foi causando degradação ambiental nessas áreas de servidão, né? E aí acabou prejudicando áreas privadas, né? Então a Transpetro tinha que remediar isso daí, e a gente ganhou um projeto do PRAT. Aí vai a Ivana para Juiz de Fora, né? Fui sozinha para montar uma equipe de um projeto de engenharia civil e reflorestamento. Sim, nada a ver com biologia nem com o GAC que você fazia, Exatamente, né? Aí eu fiquei de 2014, eu lembro que assinou o contrato em agosto de 2014, e aí eu fiquei nesse projeto, né, até janeiro de 2017. Caramba. Então essa percepção, né, de fazer certo ou errado, né, que na verdade eu acho que era o que a gente tinha de informação, né, eu acabei perdendo essa transição. Porque eu fiquei nesse projeto, né? Era um projeto de 1 ano, mas era um projeto grande, né? Muito de parte de engenharia civil. A gente tinha ideia que seria rápido, 1 ano. Quando eu vi, a gente já tinha mais de 40 funcionários lá em Juiz de Fora, tinha um engenheiro civil, meu salvador, né? Eu falo que até eu chegava em casa e falava, nossa, ainda bem, porque era um projeto muito diferente, foi muito desafiador na questão da gestão, né? E eu aprendi muita coisa, tinha um parceiro da parte do reflorestamento, né? Eram outros tipos de desafio, né? A gente plantava num dia, no outro dia chegava era de talude, né? Reconfirmação de talude. Nossa, não tinha uma muda mais, né? Era semente, Marcos. Tinha dia que a gente chegava, estava coberto de passarinho, assim. E aí teve alteração da NR35, acesso por corda, fazer treinamento, irata, todo mundo tendo que se adequar, exigências, né, da Petrobras, era muito rigorosa a parte de segurança. Eu sei que eu fiquei a última pessoa que eu fiz a demissão foi em janeiro de 2017, e aí em fevereiro e aí eu volto. E foi em fevereiro ou março que saiu a DD, né? Fevereiro, dia 7 de fevereiro de 2017. Então, eu voltei um pouco receosa. Esse ato aí do GAC, né, as coisas que tinham mudado. Mas aí vem a DD para reestruturar tudo, né, para orientar. Então, ainda bem que eu voltei em janeiro, porque aí eu peguei meio que todo mundo aprendendo, né? Tendo que se adequar. E aí eu voltei para o GAC. Né, todo mundo, não só na Servimar, né? Todo mundo nas consultorias, E aí eu voltei e foi legal. Tínhamos outros gestores, né? Aí eu já voltei com gestão de projeto, né? A gente tinha as equipes, tinham vários gestores. Eu lembro que eu recebi alguns projetos, né?
muito incorporadora, aquela correria. Uhum. Mas eu tinha ótimos amigos, assim, muita gente me ajudou para eu voltar, pegar o jeito de novo no GAC. E você falou da incorporadora e me ocorreu o seguinte, eu vi você trabalhando num caso bastante desafiador de uma indústria, né? Então, o que você acha mais desafiador? Trabalhar tipo na Transpetro, que são contratos engessados, assim, você tem que fazer isso daqui, né? Muito difícil você dar um passo para o lado, ou gastar mais, ou propor um negócio diferente. Ou é mais desafiador trabalhar para o mercado imobiliário, que você tem até essa liberdade aí, porém o prazo é para anteontem, né? O que é pior para você? Olha, na minha experiência, eu consegui ver uma mudança na gestão desses projetos Transpetro, Petrobras, depois do Mensalão, de toda essa questão de engessar, né, completamente tudo por vários motivos, né? Então, mas na incorporadora, quando eu voltei, eu olhava e falava, gente, isso aqui não tem condições de entregar isso aqui daqui 2 semanas, pessoal, não dá, né? Então, assim, eu acho que o engessamento que eu vi na questão da Transpetro, da Petrobras, foi mais prejudicial para o desenvolvimento das atividades, né? Lá era mais desgastante, Sim, né? Sempre que você tinha um desvio ou alguma coisa, era muito difícil, né, daquela pessoa entender que não é para ser aquele tipo de problema, né? Mas todo mundo estava muito assustado, né? sim, Né? sim. Então, assim, eu ainda preferia a correria das incorporadoras e tentar, né? Porque as incorporadoras sempre têm um representante, alguém técnico que você consegue discutir. As incorporadoras, por mais desafiante que eram, ainda era mais agradável, né? Acho que é isso. E como é que você fica dentro da Servimar? Então você estava lá num projeto específico, você volta para o GAC. Nisso a Servimar passando por transformações diversas dentro da própria empresa e também de perfil de clientes. Aí você disse, entre as incorporadoras, né, entraram em indústrias e tal, e o que você passa a fazer ali? Você vai menos no campo, muito menos no campo, a partir daí, 2017. Depois de Juiz de Fora, nossa, ainda bem, eu parei de ir para campo, porque esse projeto do Prade, eu praticamente morei em Juiz de Fora. Eu ia segunda a sexta, às vezes ficava de final de semana, e foram 2 anos e meio, né? Então, é um campo, né? Sim, lá a gente tinha um canteiro no meio de uma área rural, né? Em cima de uma casa de material de construção, porque eram pontos de fazenda, né? Eu tinha muito contato com o fazendeiro, eu tinha que convencer o fazendeiro. Foi uma experiência completamente diferente, mas ela me trouxe muita experiência na questão da gestão de projeto, né? Quem me acompanhava nesse projeto de Juiz de Fora era o Maurício, né? Porque eu fui para essa parte de estudos ambientais, então eu já falava direto com o Maurício Prado, ele ia nas reuniões comigo, ele é engenheiro civil, então todas essas discussões e daquele jeito que ele é eloquente, né? Então ele domina a reunião com tranquilidade, né? Ainda bem. E eu ia com ele nas reuniões, então foi muito enriquecedor para mim na parte de gestão e desafio de qualquer tipo de projeto. E aí eu volto para a Servimar como gestora de projeto, né? A gente era contratado como consultor, não tinha esse cargo de gestor, mas internamente a gente tinha umas pessoas, né, mais voltadas para relatório, mais para campo, né, aquele padrão. E eu ficava mais nessa questão de gestão de projeto, de resolver problema, né, de fazer reunião, de dar notícia boa, dar notícia ruim, tomar pancada. E aí eu recebi uma carteira de projetos. Quando eu voltei, eles já estavam como gerente do CDA, né, que era também um projeto, uma carteira nova assim, da Servimar. Aí a Aline Bernice era minha gerente. Ela fez a redistribuição de alguns projetos. Quem entrava de novo, de incorporadora, ficava comigo. Porque é comum, né? A Servimar tem clientes antigos, né?
clientes fidelizados, assim, de 2011, 2012. Então, isso acaba ficando com o gestor enquanto ele está na Servimar, né? Aí eu pegava cliente novo, pegava cliente de pessoas que saíam, e aí eu fiquei nessa parte de gestão mesmo. Aí a gente começou a implantar a questão de avaliação de resultados de projeto. Então, foi tudo novo, né? 2018 foi um boom de informação, assim, do GAC, tanto na parte técnica quanto na parte de gestão, para mim. Né, as ferramentas de avaliação de resultado, lançamento de hora, todo aquele controle, né, custo, faturamento, a parte técnica, né, que a gente, né, é muito importante, né, mas junto com isso toda a parte de gestão também, né, de resolução de problemas. Mudou, eu fico no GAC. E aí, em 2018, a Servimar foi vendida, né? Sim. Aí a gente tem essa primeira transformação, muda um pouco o formato, né, de gestão, avaliação de resultado. Algumas pessoas saem, né? A gente acaba reduzindo um pouquinho o quadro de gestores, né? Aumenta a correria. Sim. Mas... E você continuou lá, né? Então isso é Sim. Interessante, porque... o pessoal considerava o seu trabalho bom, né, o bastante para continuar, né? Então isso é interessante. São 17 anos. E você sabe que às vezes as pessoas falam, você não quer sair? Eu acho que assim, aconteceu tanta coisa que não deu tempo de tanta coisa diferente. Sim, pois né? é. Na própria Servimar e em relação aos clientes também, né? De ter que me adequar. Além desse projeto do PRAD, eu participei de projeto de plano de reflorestamento, então eu ia com parceiro para o campo, o relatório acompanhava também para a Petrobras. A gente tinha os contratos com a Vale, né? Eu acompanhei um contrato de batimetria no Maranhão, né? Então, foi uma dinâmica muito diferente, não deu tempo assim de ficar entediado com só fazer isso, né? Eu não estou há 17 anos só fazendo investigação, apesar de adoro, né? Acho incrível, gosto muito da parte de diagnóstico. Tenho um projeto de biorremediação, né? Que é meu xodó. Legal. Eu lembro, adoro, né? Foi um projeto super desafiador também, e ele é muito legal, né? Foi desafiador tanto na parte técnica, porque a gente faz em parceria com a Green Soil. Então, quando começou, eu já peguei ele já veio para mim, né, de um outro gestor que saiu, que foi o Bruno. Então, quando a gente começou esse de biorremediação, foi um mundo novo, né? Eu adoro esse projeto, tem uma memória afetiva, né, lá do meu TCC, que era o que eu queria fazer, né? Então, depois de quantos anos? 14 anos, né? O que eu achava que daria para fazer na Servimar meio que se concretizou nesse projeto. Né? Então, sem contar o desafio de ser com um parceiro de fora, né? Então, isso também foi muito engraçado e foi bem desafiador, porque a gente faz gestão de projeto, enfrenta, né, algumas dificuldades, né? Eu costumo não romantizar muito a profissão. É difícil, né? Eu acho que, né, a gente tem que saber levar. Só que nesse projeto eu tive um outro desafio, que era ter que conversar com o Remy, que era o gestor da Green Soil, que morava na Holanda, né? Então, esse costume da gente, né, ir e achar que vamos fazer, né? Tem que fazer uma reunião com... Eu lembro até hoje, né? A Maiara e o Sérgio sempre participavam da reunião. A gente se conheceu, já tinha conhecido no campo, e aí eu tinha que fazer uma reunião com o Remy, e era só a gente, em inglês. Sim. Aí eu lembro que eu falei, gente, beleza, né? Você sabe falar aquele inglês que viaja, né? How much e tal, né? Tinha um conhecimento, tudo, mas na hora que você vai ali na prática... Exatamente, até difícil. Em português você dá uma travada, Exato. né? Aí eu chamei a Dani, que trabalhou comigo no projeto, falei, Dani, vamos para essa reunião comigo. Sim. E deu tudo certo, né? O Remy super educado, nossa, teve paciência com a gente, né? Eu falei que a gente tinha que fazer mímica, nós vamos ter que sair disso daqui, né? E, nossa, eu lembro quando terminou essa reunião, eu estava suada. Isso que eu ia falar, né? Nossa! A mão assim toda, né?
você acha que vai, né? Mas dá uma travada. Mas aí eu sei que no final, Marcos, eu acho isso muito legal, porque eu acho que agrega, né? Por mais que seja uma dificuldade, Você aprende mais depois. uma, né? Exatamente. Teve, não sei, a gente conversou acho que a primeira vez em abril. Em agosto eu já fazia reunião com ele sozinha, Aham. né? Então ele elogiava, falava, o seu inglês está melhor agora, deu uma melhorada. Então acho que é isso, né? Depois que passa, a gente consegue ver assim que a parte Sim, boa é sim, muito boa, né? sim. É muito legal. E aí então não deu tempo de ficar entediada nesses 17 anos, né? Sempre tem um projetinho diferente para mim. Hoje eu tenho um projeto de emissão atmosférica, né? Tem projetos de manejo arbóreo, de plantio, e os do GAC, né? Que são mais o que eu me especializei, né? Eu fiz a pós do Uhum, SENAC, eu fiz a disciplina do IRATA na uhum, USP, né? Logo no começo, né? Que por mais que a gente é treinado, e a Servimar sempre foi muito criteriosa, muito. Isso foi muito bom, a gente fazia treinamentos com 30, 40 pessoas no aham, campo, sim, né? Mas eu tinha alguns amigos e a Servimar proporcionava isso para a gente, né? Então, em 2011, no primeiro semestre, eu passava sexta-feira na USP fazendo a aula, ficava sim, na sim. biblioteca, estudando. Tinham outros amigos, né, que estavam comigo, que me ajudaram muito também. Então, por mais que eu tenha me especializado ali no GAC, né, depois eu fui para o Senac, as aulas eram de sexta, noite e sábado. Sim, é um ano só, né? Entre sexta-noite e sábado. Eu sei que a nossa, não sei se foi muito feriado, que teve que deu uma estendida, é. E aí em 2014 eu vou para esse de Prade, depois volta. Aí quando saiu a DD, né, 2017, todos os treinamentos do Senac a gente fazia, né? Então eu fiz muito treinamento, eu Sim, fiz muito, muito. sim, Então isso é muito legal, né? Porque você aprende muita coisa, né? Eu sim, acho sim. que é Por mais ótimo, que a né? gente sabe, né? A gente sempre tem um negocinho ali que a gente precisa Sempre, prestar né? atenção, né? Sempre dá para aprender mais. Né? Sim. Os cursos eram muito bons. E eu que fiquei 2 anos e meio fora, então era assim um boom, né? Como mudou, né? Cadê o trado helicoidal? Cadê Aham. o poção, né? Como Aham. assim? Você vai instalar poço de meio metro de Aham. filtro, né? Então eu não acompanhei isso no campo, porque eu cheguei já na exigência, né, da Aham. CETESB, mas fazendo os treinamentos no Senac, eu olhava e falava, nossa, gente, completamente diferente, né? E tem sentido, né? Tá certo, né? Isso seria o certo mesmo. Depois que alguém fala, né, você fala, puxa vida, é verdade, né? Óbvio, né? Como que a gente não fazia assim, né? Pois é. Então, principalmente a parte de solo, né, Marcos? Aham. Porque nunca pegava contaminação no Pois solo, é. era muito difícil. Continua sendo muito difícil, né? Mas lá, às vezes, você mandava, tava um cheiro, tava, Sim, né? sim, Várias camadas. sim. Coletar, né? No saquinho, no trado. Então, Assim, foi muita ser tipo mudança. um crime mandar uma amostra de solo da zona saturada, né? Assim, é um Nossa, absurdo, né? imagina. Fala, nossa, esse aí não sabe nada. Exatamente. Cuidado com o Gastec, não vai colocar perto do solo úmido, né? Isso, Vai que isso. estraga. É, Então, mudou bastante, ainda bem, né? Acho sim, que sim. é um trabalho importante se atualizar, né? Com certeza. Precisa, né? A gente precisa. Conta um projeto legal, assim, que você fala, puxa, esse daqui é um negócio legal, né? Que eu sei lá, eu descobri, ou a gente achava que era assim, e depois, quando a gente propôs um negócio ali, ficou assado. Eu acho que o último, assim, que eu sentei com a Débora e falei, nossa, que projeto legal, né? Uma escola, né? Eu tenho muita sorte, Marcos, porque eu trabalhei com pessoas muito boas na Senemar, criteriosas tecnicamente, sabe? Eu falo que assim, eu adoro nerd. Vem trabalhar comigo porque a gente troca, né? Eu quero aprender. E eu falo isso brincando, né? Mas eu falo para ela também. A Débora é muito criteriosa, a gente Sim, trocava muito e eu sempre tento, né, priorizar que ela tenha esse tempo
para fazer essa avaliação técnica, para a gente discutir, para a gente decidir junto. Então, acho que o último, assim, que eu olhei e falei, nossa, que legal, né? Foi uma escola, assim. E o mais importante, né? O cliente acompanhou. Legal, legal. Né? O cliente, a gente explicava, ele falava, beleza, então vamos para mais um, né? Foi na Zona Norte, a gente começou lá, não era um projeto meu, mas era da Cissa, a Cissa que saiu, né? Enfim, a gente tinha que investigar um problema de uma área de resíduos, que quando a gente foi fazer a sondagem ali para ver o que tinha, deu fase livre de diesel, né? E aí teve uma remoção, tal, não sei o quê, vamos lá de novo, fase livre de novo. Uhum. Aí a gente propôs uma remoção de uma área pequenininha, na hora que começou a escavar, era diesel de tudo quanto é lado, uma área ficou gigante, um monte de destinação, e coleta de fundo de cava, parede, e perdendo o poço, reinstalando o poço. Isso já foi bem legal, né? Porque você vai vendo que a investigação ela é muito importante, né? Por ser um caso mais antigo, que a gente fazia com outro tipo de estratégia técnica, aí que você vê, né? Principalmente nesses casos mais antigos, né, Marcos? Hoje eu vejo, eu falo, putz, esse caso aqui, que a gente coletava solo com a boca larga, eu estou colhendo os frutos agora, né? Estou vendo, né? Agora que o problema está lá, né? Sim. E aí foi. A gente remediou, tirou tudo, escavamos tudo bonitinho. E aí a última etapa desse plano de intervenção adaptado era fazer a amostragem geral dos poços e partiu, era para uma incorporadora. E eu estava tranquila, saí de férias, e aí eu lembro que no meio das minhas férias a Débora me mandou mensagem, deu cloreto de vinila no pós-cal. Falei, nossa, como assim? E assim, tudo a ver para dar cloreto de vinila, tinha tudo a ver com o modelo conceitual da área. Mas essa questão foi importante também, porque é uma mudança, né? A gente teve cloreto de vinila, se eu não me engano, foi 1,2 microgramas. Então, mesmo que tivesse dado algum traço lá no passado, a gente teve essa alteração do valor de intervenção, né? Que era 2. Então, se tivesse sido mostrado lá, não teria dado nem pluma com aquele valor, né, que a gente achou agora nos finalmente. E aí, bora investigar, né? Esse 1,2 virou 5 poços, triple casing, uma geologia, assim, argila, areia, argila, um argilito, máquina quebrando, e a gente tentando entender toda esse modelo conceitual, alteração de potenciométrico, e até que a gente conseguiu delimitar essa pluma verticalmente em um poço de 32 metros. Né? Então, quando eu era incorporadora também, o terreno tinha sido vendido, então a reunião tinha 8 pessoas. Sim. E aí você tem que explicar, pessoal, a gente vai fazer um poço do tamanho de um prédio. Quando eu falava assim, poço do tamanho de um prédio, as pessoas visualizavam, falavam, nossa, verdade, né? Isso aí... Essa foi uma boa sacada, porque fala, não sei quantos metros, o cara não né, tudo bem. Agora, do tamanho de um prédio, aí o cara já entende bem, né? O que significa. E essa dificuldade para não arrastar, para explicar tecnicamente o comportamento do contaminante, por que eu tinha que estar fazendo tudo aquilo, né? Foram 5 poços, então um para argila, o outro para areia, e a gente foi encontrando várias camadas diferentes, fazendo com casing, né? Que acaba encarecendo muito. E a gente tem essa dificuldade, né, Marcos, do cliente. Esse cliente foi muito bom. A gente não conseguiu fazer uma perfilagem, né, do solo para a gente poder entender essas camadas, foi meio que ali no susto, né, decide na hora e faz, instala, mas a gente teve muito apoio porque foi um projeto muito difícil da parte de custo, né, acaba ficando muito caro, e da parte técnica de entender, né, até mapear aquele 1,2 virou, né, tudo isso, vários postos multiníveis em outra área, a área lá do diesel já era. Estava maravilhosa, e a gente foi para uma outra parte da indústria, que, né, e aí teve todo tudo de novo, né, uma detalhada com avaliação de risco, novos compostos, novo plano de intervenção, então foi um projeto de 1 ano, e assim, a gente tem que começar depois de amanhã.
para fazer um triple casing de, né, 20 metros. Sim, eu falava, facinho, nossa, Então, eu acho que foi um projeto legal. Quando acabou, você fala, nossa, que legal. Quando a gente entregou o relatório, eu lembro que eu sentei com a Débora e falei, nossa, que projeto legal, né? E, então, acho que esse aí é... Cada um tem sua particularidade, né? Eu gosto muito desse da biorremediação também. Também foi uma surpresa, porque também um projeto antigo, essa questão do solo, né? Na hora que a gente foi instalar os postos para instalar o sistema, a gente encontrou fase livre de PCE. Eu que comecei esse campo, os gringos tudo junto. Foi bem legal também, mas assim, ao mesmo tempo você pensa, né? Você fala, nossa, é uma dificuldade por conta das ferramentas que a gente tinha, né? Na hora que você está ali, você fala, meu, só que, né? Vamos ter agora que recalcular tudo agora, viu, meu gringos? Porque nós temos um negocinho aqui. Exatamente, né? E aí a gente tem que se adequar. Sim. Mas tem projetos bons. Legal. E, Ivana, você é da biologia, né? Então você viu muita coisa ambiental interessante, né? Muita coisa ambiental, assim, bastante relevante, bastante importante, mesmo no reflorestamento, na recuperação do área degradada, semeadura em talude. Então, coisa ambiental, assim, impactante e importante. O GAC é relevante o suficiente para atrair a nossa atenção de quem se preocupa com o meio ambiente, ou é só um negocinho ali que podia ficar de lado? Não, imagina! É muito importante, né? Tudo está muito unido, né, Marcos? Eu lembro de uma disciplina do mestrado que a gente foi na Flona do Irati, aqui no Paraná. É uma Floresta Nacional do Irati. Vocês têm uma Flona aí em Sorocaba também? Sim, temos. Infelizmente queimou recentemente aqui, né? Uma boa parte. Eu estava aí quando estava queimando. Nessa aula, que é uma floresta nativa de araucária, linda, belíssima, a gente tinha vários tipos de cenários, né? Floresta nativa, reflorestamento, pasto, né? E monocultura. Né? Então, eu lembro de um professor que eu gostava muito, meu melhor professor, acho que da vida, que ele sempre falou, né? O que tem em cima reflete o que tem embaixo. Né? Então, assim, tudo está muito ligado. Né? Pensando em parte ambiental no todo, né? Hoje, quando eu me mudei, né? Eu não moro mais em São Paulo, e aí eu vim para Apucarana. Quando eu falo para as pessoas daqui o que eu faço, a pessoa fica me estranhando, assim, sabe? Então, assim, eu sinto por isso, porque tá tudo muito ligado, né? E eu acho que o GAC, talvez por ser, por a gente estar ali muito no subterrâneo, né? As pessoas não têm tanto essa ligação com o ambiental, mas é importantíssimo, para tudo, né? Para a vida do solo, para o que você tem, para as pessoas, né? Então, o ambiental é o todo, né? Eu acho que para a biologia é tudo, assim, então é muito importante. Somos importantes, então. Muito. Não tenha dúvida disso, imagina. Que bom. É um trabalho muito importante, né? Pena que está muito forte em São Paulo. Eu morei no Paraná, né? Morei 7 anos, fui para São Paulo, fiquei 13 anos e voltei para cá, do lado de Londrina. Quando eu entrei na Servimar, que era esse mundo novo, né? Eu lembro que eu tinha toque de NA. Né? Como eu tinha que ir para campo e era muito importante eu saber montante, jusante, onde eu vou instalar poço, né? Tinha todas aquelas paranoias de assim, preciso instalar certo, não posso instalar errado. Então eu chegava no lugar, eu voltava para Londrina, né? Meu namorado morava em Londrina, vinha, e eu chegava no lugar na casa de alguém e ficava olhando assim, onde que vai o NA? Você tinha um posto, né? Você tinha um posto de... Poço não tinha, Marcos, não tinha. Era muito triste isso, porque você começa a reparar, né? Você vai abastecer o carro, você olha, tem um poço. Sim. E eu sentia, quando eu saía de São Paulo, que a gente não vê, né? E hoje, pelo menos aqui,
como faz falta, né, sim. essa fiscalização, né? Hoje você passa, assim, tem um posto de gasolina do lado de um hospital, Uhum. aí você já olha aquilo, você já fala, nossa, né, como é que tá isso daí? Sim, Né? Tenta amarrar as pontas sim. para o todo, né, para a vida, não é uma coisa assim, eu faço isso só porque a indústria, né, contaminou. Uhum. Pelo menos não a gente que está fazendo, né? Sim, Talvez claro. para algumas pessoas do processo seja só isso, mas Uhum. não para a gente que usa critério, né, que pensa no final ali, né, na saúde das pessoas, no meio ambiente, nos receptores, no peixe, né, num Sim. riozinho que tem ali do lado. E eu vejo isso, continuo vendo, né? Por mais que melhorou aqui no Paraná, a gente ainda está nesse, né, engatinhando. Tá no Mas pelo processo. menos está melhorando, Sim, né? eu tive recentemente, eu falo bastante com as pessoas do IAT, tive recentemente aí, há 2 semanas em Curitiba, tinha gente do estado inteiro, inclusive de Londrina, de Apucarana, pode ser, mas eu não me recordo, e que estão empenhados em fazer as coisas e tal, então eu vejo um crescimento importante aí, mas é isso, né, tem um certo tempo, né. E as pessoas do órgão ambiental se queixam, como se queixavam os da CETESB lá em 2000 e pouco, que o empreendedor fica pondo empecilho, assim, dando um jeito de não fazer, né? Não só o empreendedor, mas os consultores também, né? Então em São Paulo era assim também. Porque a sociedade não está envolvida, né, Marcos? É isso, né? Não sabe, não vê. Então, às vezes eu falo para alguma pessoa, eu trabalho com investigação de área contaminada. Aí a pessoa fica assim, ó, né? Tipo, um monte de interrogação. E aí eu tento explicar, né, mais voltado, né, para a parte industrial, falo também tento contextualizar com a vida, Uhum, né, da uhum. pessoa, porque eu fico pensando, né, como que a gente atinge a sociedade, né? É tudo muito confidencial, né? Os nossos contratantes também têm esse cuidado, né, Sim, né, a informação não pode sair, né? Então, é um viés importante sim. que precisa ser desenvolvido, né? Tem bastante área aí para melhorar também. Eu estou acompanhando essa mudança do IAT, ouvi o podcast da Nayara, Legal. fico muito feliz porque Tomara, precisa, né? Tomara né? que Tomara avance. que precisa, é importante. Né? A fiscalização, acho que anda muito junto, né, com a gente, né, com o nosso trabalho. É importantíssimo. Ivana, que conselho você dá para os para jovens profissionais que estão começando, como você começou lá em 2008, que estão agora em 2025 na mesma situação, principalmente biólogos e biólogas, o que você pode dar de conselho para eles? Eu vejo hoje, talvez seja um comportamento pós-pandemia também, Uhum, né, que além de tudo a gente teve, né, a pandemia, sim, né, sim. com o GAC, com tudo isso, né, acontecendo. E eu vejo as pessoas, elas entram muito ansiosas, né? É um mal, assim, do que acaba contaminando, às vezes, até quem está perto, né? Uhum, O meu conselho é ser proativo sem ser ansioso. O primeiro empenho seu assim, gosto muito de gente proativa. Acho que uhum, isso é fundamental. Né? A uhum. gente trabalha é um círculo, né? Tá todo mundo meio que ligado. Desde o estagiário até o coordenador de projeto. E só que eu vejo que às vezes parece que o projeto é uma batata quente. A pessoa ela olha para aquilo assim, ela só quer jogar no colo de alguém. O próximo, vai estar aqui. Nossa senhora, eu quero morrer, Marcos. Eu falo, não, gente, não, né, vamos resolver aqui, porque vai voltar. Uhum, Né? uhum. Não adianta, né? Você vai jogar para trás, vai cair no seu quintal, né? Volta. Então eu vejo as pessoas entrando mais ansiosas, né? Porque eu acho que a gente teve uma alteração comportamental depois, né, de tudo que aconteceu. Uma nova geração com internet, né? Sim, Eu então internet celular, né, que, não né? tinha, nem tinha celular daqueles, né, de abrir e fechar, Exatamente. internet. Eu andava em São Paulo com aqueles mapão. Isso, pois Dentro é, o do guia, carro, é isso mesmo, né? abria o sinal, eu abaixava tudo, rasgava, parava a Isso mesmo. gente que ajuda, moça. Então, hoje está tudo. É muita ferramenta, muita informação. E E eu por ter a acho que ferramenta, todo mundo se sente obrigado a fazer a coisa rápido, né? Porque tem a ferramenta, então tem que fazer. assistir as coisas num e-mail, né?
do assim, eu acho meio assustador. Mas a minha dica eu tenho um negócio muito com, assim, eu acho que o primeiro filtro da vida nossa é ter empatia, Aham, né? uhum, Sempre com se certeza. colocar no lugar do outro, né? Independente do que é o primeiro filtro, né? Assim, quando você se põe no lugar do outro, você pensa como que você gostaria, né, de receber aquilo, né? Aquela informação, aquele tratamento, Pois é, né? pois é. Então, e assim, às vezes eu vejo dificuldade do pessoal entender isso. É muito esquisito, né, Sim, Marcos? Porque eu acho que é uma coisa que é muito primordial, sim, né? Sempre, né, certo que tem alguns momentos, tem exceções também, não dá para você ser empático 100% com tudo, né? aham, Mas quando a gente tem a possibilidade e o tempo de pensar, como que eu vou me comportar, como que eu vou agir? Então, eu acho que essa empatia é o primeiro filtro, ser proativo é importantíssimo, e acho que uma dica é ser corajoso, né? Às vezes você não sabe, você vai meio sem saber, aham, né? Vai ver para aprender, para ver, não colocar mais barreiras do que a gente sim. já tem, né? Então, acho que são algumas dicas aí. E assim, se comunicar, né? Se comunicar, eu acho que também é uma coisa muito importante, Sim, né? Às vezes eu não sei o sim. que você está pensando, né? A gente precisa conversar, né? Não dá para Não, você. não deixar para o outro adivinhar, né? Se comunicar, Exatamente. como você falou. Ficar e resolver, Aham, né? Eu acho que eu sempre tive um ambiente muito legal de trabalho, né? Porque o trabalho é muito difícil, né? A gente sim, tem dias terríveis, né? Então, assim, o ambiente ele precisa ser sim, minimamente agradável, sim. né? As pessoas precisam se respeitar e trocar, por mais que é muita correria, que é muita responsabilidade, se a gente se esforçar, todo mundo para ser um ambiente legal e em troca, eu acho que as dificuldades a gente se ajuda e elas vão passando e vão chegando outras, né? Sim, É um ciclo, é isso mesmo. tem jeito. É. Bom, Ivana, agora é um momento que você, se você quiser, você pode fazer uma pergunta para mim, né? Então a gente dá uma virada no jogo aí, a entrevistada me pergunta alguma coisa. Eu pensei em algumas coisas para te perguntar, porque eu acho que você é uma pessoa muito importante nessa questão da reconformação, né, dessa parte Obrigado. técnica do GAC, sim, né, com essa parte de educação. E aí eu queria saber, assim, a sua percepção, depois de todas essas alterações que a gente conversou, né, da parte das melhorias técnicas, né, que a gente teve que viver para ver, né, para Aham. entender. A sua percepção é que elas são totalmente aplicadas, assim? Você que conversa com muita gente de Aham. muita consultoria, a sua percepção, né? Não precisa falar nomes, mas É. assim, no resumo, você enxerga que as pessoas, as empresas, né? Não as pessoas, as empresas, elas se adequaram a essas melhorias, mesmo com essas alterações de custo, com a dificuldade de você convencer um cliente, né? Principalmente os que têm casos mais antigos e, né, fazem esse tipo de comparação de preços, né? Como que é a sua percepção dessa mudança? Percepção realmente, né? O que eu sinto é que mudou mais do que eu imaginava, né? Então isso é bom, né? Mudou mais do que eu imaginava, mas mudou menos do que eu esperava, principalmente com a mudança também da legislação, né? Com a DD38, ela tipo, entre aspas, né, impõe um negócio que tecnicamente a gente falava bastante bem antes, né, disso, sei lá, vários anos antes da DD38, tecnicamente já era correto e muita gente já tinha entendido que o correto era fazer de uma outra forma. Mas aí vem a CETESB em 2017 e fala, tem que ser assim, e mais ou menos apontando para o mesmo lado que a gente dizia, né, nas aulas, nos textos, e que não inventei nada, né, tudo vem da ciência, né, De estudo, né? isso. De resultado? Exato. Então, acho que bastante gente de lá para cá entendeu que isso é o melhor. Agora, esse foi um dos motivos para a gente não trabalhar mais, né, como empresa, né? Em 2025, em 2019 a gente fecha, né, a ECD praticamente, porque não foi como deveria ser.
né? Então ainda existiu uma resistência mais econômica do que técnica em fazer o que precisa ser feito. E ainda hoje eu vejo isso. Sim. 2025, então acho que já está, todo mundo entendeu, vamos fazer assim. A ponto de na conferência eu faço uma exposição dizendo mais ou menos isso que a gente falou aqui, né? E veio uma pessoa já antiga no GAC, já bastante experiente, que conhece bastante, falou, poxa, você conseguiu traduzir legal o que deve ser feito, mas você está certo. Mas será que não tem um jeito de fazer que o custo... Fala, mas poxa, eu estou fazendo um negócio simples, amostragem de solo, embaixo do... Eu não estou falando que você precisa usar uma ferramenta fantástica, tal, não. Basta olhar diferente para a coisa, mandar mais umas amostrinhas para o laboratório. Sim. E tal. Então, eu vejo que não foi como eu gostaria que fosse. Foi mais do que eu esperava, porque eu achava que eu já tinha jogado a toalha antes, né? Mas aí, né? Com a DD38 isso melhorou bem, né? Mas ainda é consultoria pequena, consultoria grande, ainda vejo resistência em fazer o que precisa ser feito, colocando nas costas do cliente que não quer pagar. Porém, o cliente fala, ninguém me oferece, né? E assim fica naquela, eu não ofereço porque o meu concorrente oferece um negócio que é ainda pior, né? E aí todo aquele ciclo, né? E aí, por que a CETESB não cobra? A CETESB fala, mas como é que eu vou cobrar? Né? E assim vai. É o que a gente vive, né? Sim. Eu te entendo. Essa percepção. Tanto na profissão, eu sou vegana, e aí eu vejo isso, né? Quando eu comecei lá atrás, que eu olhava e falava, nossa, né? Difícil a recepção das pessoas também, Sim. né? E é a mesma sensação que eu tenho, né? Eu vejo que melhorou, mas podia ser melhor, né? Sim. Podia, né, ter outro envolvimento. Mas é isso aí, acho que é um trabalhinho de formiga, né, Marcos? Já melhorou bastante. No seu caso é uma questão do costume, né, da pessoa, é o costume, né? Então é difícil você virar um costume, né, da pessoa. Mas no nosso caso profissional, é isso, né? Assim, não tem como falar que não é isso, né? É isso. Sim, é essa opção que você tem, né? Pois é. Se você fizer qualquer outra, não está representando aquilo, né, que foi proposto. Legal, ótimo. É uma percepção. Sim, pois é, você está no dia a dia, você vê isso com mais clareza do que eu, né? Eu estou conversando com as pessoas numa condição diferente do dia a dia, né? Você está vendo o dia a dia. Em embates com outras consultorias, certamente, né? Concorrências e tal. Sim, né? Com a necessidade também dos interesses da empresa. Sim. Né? A gente tem todo esse viés, né? São vários vieses aí, né? Tem a questão do cliente, a questão da área técnica, a questão de resultado de projeto, a questão da expectativa, né? Do diretor, do meu gerente, né? Exatamente, de quem está envolvido no processo. Cada um tem uma visão e né? E aí a gente fica meio que nesse estica e puxa, né? Sim. No fogo cruzado, tentando fazer do jeito certo para todo mundo, né? Isso. Que seja bom para todo mundo, não dá para ser só. Só que também a gente tem, né, outras realidades e outras concorrências, então acaba sendo bem difícil. Ivana, eu queria que você recomendasse alguma coisa para os nossos ouvintes aí, sei lá, um filme, um livro ou uma série ligada ao GAC ou não, você que sabe. Olha, eu faz tempo que eu não leio um livro. Os últimos que eu peguei, eu dormi. Mas eu li um último, assim, que eu li, foi ótimo, que foi uma amiga muito querida que me indicou, foi Tudo é Rio, que não é da área, né? Então... Sim. Eu não li esse, mas eu ouvi falar muito bem. Muito bom, a escrita é maravilhosa. E de série, eu gosto muito, Marcos. Eu adoro série, adoro filme, acho que é um momento de relaxamento, assim, E eu tenho memória muito afetiva de família, assim, com meu pai, a gente, da infância mesmo, né, de criança. Meu pai sempre gostou muito de filme. Meu pai ia na locadora na sexta-feira, voltava para casa com 4 fitas cassete, assim, né, ambiente VIP da locadora, né. E eu tenho muito isso comigo. A gente troca figurinha até hoje. Pai, o que você está vendo?
assiste isso daqui, ele me recomenda também. E aí eu estava conversando até esses dias. Uma série legal, eu gosto muito de série pós-apocalípticas, sabe? Ficção, Sim, sim. zumbi, adoro Sim. essas coisas. Gosto também de drama, de coisas mais, né, sensíveis. Assisti uma recentemente também, Minha Amiga Genial, mas assim, são séries mais difíceis. Eu gosto mais dessa questão do susto, de suspense, de acompanhar. Eu assisti o Silo, que eu achei incrível. Tá sei. Muito legal. Não assisti, eu comecei, peguei o livro, mas não li também. Da trilogia, o livro, o pessoal fala que os livros são ótimos. E a série, assim, no começo, eu vi muita, né, as críticas falando, nossa, muito boa. Você começa a assistir, dá uma travadinha ali no meio, você fala, vixe, não vou engatar. Mas depois que passa ali o comecinho, a série é bem legal, porque eu gosto muito dessa questão de comportamento, né? Desde quando eu ficava lá esperando o passarinho para tomar banho, no potinho. E ela é uma série de... Bom, as pessoas, né? É um mundo pós-apocalíptico, aconteceu alguma coisa que eu ainda não sei, porque estou esperando as próximas temporadas. E as pessoas vivem, cerca de 10 mil pessoas, numa estrutura subterrânea, um silo gigante. E aí você vê como que é o comportamento humano, né? E como as pessoas... a questão de regras e como que as pessoas vão se adequar, as pessoas não sabem o que aconteceu, por que elas estão ali. Então, assim, não vou... Os estratos também, né? A desigualdade, né? Tudo, claro, Marcos. Né? Assim, você olha com um olhar de sociedade que você fala, se você enxerga algumas coisas que você acaba vivendo, né? Toda a parte de produção, né, as pessoas que mandam, né, todos esses fragmentos, né, de sociedade, como que o ser humano se comporta, e eu achei bem legal. E tem também essa questão, né, pós-apocalíptica, do mundo que não dá mais para viver, porque se você sai, você morre. Então aconteceu alguma coisa também nessa questão ambiental. Sim. Então é uma série que eu gostei bastante. Legal. Eu recomendo, sim, acho que para relaxar, assim, para passar o tempo, ela é bem interessante. Legal. Bom, vou agradecer a sua presença, a sua participação, foi muito legal falar com você, viu como foi tranquilo? Né? Foi. Falamos aqui mais de uma hora. Sim. Passou rápido, né? Sim. E agora é isso aí, o podcast é seu, você pode falar o que você quiser, pode mandar um abraço para quem você quiser, cantar, declamar poesia. Não, melhor não. Não, eu acho que falei bastante, e eu acho que foi muito legal que depois que você me chamou, né, a gente fica preocupado assim, o que eu vou falar, o que eu tenho que lembrar, tanto tempo, tanta coisa. No final das contas, me deu um sentimento muito bom das pessoas, dos projetos, do que eu aprendi, de como eu mudei, né, de todos os desafios, dos perrengues, né, de ter acidente em obra, de falar, nossa, lembra quando aquela pessoa se acidentou? E eu aprendi aquilo, né? Rota de hospital é importante fazer. Sim. Ela não está ali só para cumprir, Exato. né? Uma hora você pode precisar. Então, eu fiquei lembrando de várias coisas e de tanta gente legal que eu conheci, que foi muito legal. Obrigada. Foi ótimo relembrar. Ótimo. Eu sou muito sortuda. No final de tudo que eu pensei, eu falei, nossa, como eu sou sortuda. Né? Caiu com pessoas legais, né? Junto, incríveis, né? Não, que vão envelhecer comigo na minha vida, assim, que são da vida, né? A Servimar mudou muito, né? Muita gente saiu. E hoje eu vejo que tem essas pessoas ainda, elas estão comigo, né? A gente é fora, né, da Servimar, a gente se reconhece e continua, e foi legal pensar nisso. Que bom. Obrigada pelo convite. Valeu, Ivana. Até o próximo. Até. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio muito bacana com essa pessoa tão especial que é a Ivana. Antes de mais nada, queria dizer que, editando o episódio, tem duas coisas que talvez eu não tenha explicado muito bem nas minhas falas ali no episódio, né? Uma delas é sobre a pergunta da Ivana. Eu disse que a DD38 tinha mudado mais do que eu pensava. Afinal, eu já estava naquele momento, né, 2017, meio desanimado com o mercado,
porque não importava o que a ciência dizia, não importava muito o que a CETESB pedia, o que importava mesmo era o que a mão invisível do mercado praticava. Mas a DD38 me surpreendeu positivamente, afinal, de uma hora para outra, a CETESB passou efetivamente a cobrar de forma generalizada o que ela mesma, né, a CETESB mesmo já exigia há algum tempo, e que só algumas pessoas na CETESB efetivamente cobravam o que os livros, artigos, enfim, a ciência já dizia que era o correto. E aí, do outro lado, né, eu disse que foi menos, a DD38 foi menos do que eu gostaria, no sentido que, por mais que a DD tenha sido excelente, o mercado acabou se adaptando a ela, e adaptando no mau sentido, e mesmo que esteja claramente escrito lá, alguma coisa esteja claramente escrito na DD, o mercado, isso inclui clientes, consultorias, aqueles consultores não técnicos e a própria CETESB, o mercado inteiro fez um acordo tácito de exigir algumas coisas e outras coisas deixar meio de lado e não cobrar efetivamente, ou no caso das consultorias, não fazer o que deve realmente ser feito no olhar da ciência e da própria DD, para fazer o que o cliente e os seus consultores, aqueles consultores não técnicos, dizem que é para fazer, né? Então faz menos do que deveria ser feito e o cliente pede assim, então vou fazer assim. Eu vou discutir um pouco mais sobre esse assunto no próximo episódio, né? É o último episódio do ano, mas eu queria tentar esclarecer melhor o que eu quis dizer com a minha resposta. Então, a DD38 foi mais do que eu achava que seria, né? E acabou sendo menos do que o necessário, porque mesmo com a DD, o mercado se adaptou de um jeito meio ruim aqui, né? E as pessoas acabam não fazendo o que deve ser feito. E a segunda coisa que eu falei, não expliquei muito bem, é sobre o veganismo da Ivana. O que eu quis dizer ali, e acho que eu não falei muito bem na resposta para ela, é que ela está correta nos argumentos a favor do veganismo. E mesmo que ela não ouça concordâncias com os argumentos dela, ela pode até relevar. Afinal, é muito difícil transformar um costume, um modo de vida, ainda que ela tenha todos os argumentos lógicos a favor da mudança. É como se eu ficasse indignado com as pessoas que não concordam que o sistema econômico atual é a causa do colapso climático. Afinal, é muito difícil mudar o entendimento, o costume, o modo de vida inteiro da pessoa. Já no caso do GAC, é menos do que um costume. O GAC é somente um trabalho, né? Por um lado é um trabalho, que por outro lado é totalmente baseado na ciência. Então é um trabalho, um simples, entre aspas, simples trabalho, que é totalmente baseado na ciência. E aí sim podemos ficar totalmente indignados com as pessoas que não acreditam na ciência, não acreditam no trabalho que a gente executa. Ou seja, é muito mais grave as pessoas não fazerem o que a ciência, a DD, os artigos, os professores dizem no GAC, do que as pessoas aceitarem os argumentos da Ivana a favor do veganismo ou os meus argumentos contra o sistema econômico, né? Então, dentro do GAC é mais grave as pessoas não seguirem o que a ciência fala. Tá? Então foi isso que eu quis tentar dizer ali naquela resposta. Mas enfim, o que importa mesmo no episódio são as maravilhosas histórias da Ivana, e eu gostaria de fechar esse episódio aqui com 2 ensinamentos muito ricos dela que ela trouxe aqui pra gente. O primeiro é que as pessoas que passam pela nossa vida são realmente muito importantes e acabam fazendo parte do que nós somos. Então foi maravilhoso lembrar disso ouvindo a Ivana. Então ela teve pessoas maravilhosas do lado dela, e eu tenho aqui, vocês certamente têm também, pessoas maravilhosas do lado da gente. E o segundo ensinamento muito legal é que o que está em cima reflete o que está embaixo. Ou seja, o que fazemos em subsuperfície vai interferir na qualidade do ambiente, da sociedade, da vida que está em cima da superfície do solo que investigamos e remediamos. Isso renova a nossa paixão pelo que fazemos. Então agradeço demais a Ivana pela conversa muito agradável, muito instrutiva. Espero que vocês também tenham gostado. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. Agradeço às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Spotify, no YouTube, etc., na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio, no Substack e também nas redes, no Instagram é @ECDambiental, no Telegram tem o canal Áreas Contaminadas. Enfim, fiquem conectados conosco. A todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem, quando traremos o último episódio do ano. Até lá!